E se aquele duende na garrafa que você comprou na feira de artesanato escondesse um segredo sombrio? Caso você tenha uma história assustadora para contar, não hesite em nos enviar para o e-mail que está na tela e na descrição do vídeo. Meu nome é Ana, e há alguns meses decidi visitar minha tia Catarina em São Tomé das Letras. Sempre ouvi falar das histórias e mistérios desse lugar, e estava curiosa para ver de perto. Minha tia é uma senhora excêntrica, com uma casa cheia de objetos antigos e estranhos. Ela me recebeu de braços abertos, feliz por ter companhia. A cidade me encantou logo de cara. As ruas de pedra, as casas, tudo parecia saído de um conto. Passeava todos os dias, vendo as lojas e conhecendo pessoas. Foi em uma dessas caminhadas que encontrei a loja da Dona Lúcia, uma artesã que fazia coisas incríveis com as mãos. Na prateleira, uma garrafa chamou minha atenção. Dentro dela, um pequeno duende de biscuit. Ele parecia tão real, com uma expressão quase viva no rosto. "Você gostou dele?" perguntou Dona Lúcia, notando o meu interesse. "Sim, ele é muito bonito." "Quanto custa?" respondi sem tirar os olhos da garrafa. Ela hesitou por um momento, como se não quisesse vendê-lo. "Não sei se devo vendê-lo. Ele é especial", disse com um tom sério. "Eu realmente gostaria de comprá-lo. Por favor." Depois de uma pausa, ela aceitou, mencionando um preço que parecia justo. Comprei a garrafa e levei para casa. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Coloquei a garrafa em vários lugares, admirando o duende. Mas logo percebi que algo estava estranho. O duende mudava de posição. Às vezes, a garrafa parecia ter marcas de respiração, como se alguém tivesse soprado no vidro. Achei que poderia ser minha imaginação, mas as mudanças eram reais. Decidi não contar nada à minha tia. Ela era cética e provavelmente acharia que eu estava vendo coisas. No entanto, comecei a perceber que algo diferente estava acontecendo na casa. O ambiente parecia mais pesado, e eu me sentia constantemente observada. O duende na garrafa, com seu olhar fixo, parecia seguir meus movimentos. Eu sentia uma sensação de desconforto crescente, como se não estivesse sozinha. Uma noite, depois de um longo dia de passeios, cheguei em casa e encontrei o duende virado de costas para a entrada. Isso definitivamente não estava assim quando saí. Fiquei inquieta. Será que Dona Lúcia sabia de algo e não quis me contar? Por que ela não estava muito afim de vendê-lo? A cada dia, as mudanças no duende se tornavam mais evidentes. Ele não só mudava de posição, mas também parecia adquirir expressões diferentes. Às vezes, seu rosto exibia um leve sorriso. Outras vezes, uma expressão de tristeza ou raiva. As marcas de respiração na garrafa eram mais frequentes, quase como se alguém estivesse tentando sair dali. Eu comecei a registrar essas mudanças com fotos, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse algum tipo de reação do material ao ambiente, pensei. Mas uma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava na sala revisando as fotos que tirei, quando ouvi um som baixo e contínuo, como um murmúrio. Vinha do quarto onde eu havia deixado a garrafa com o duende. Fiquei assustada, mas me obriguei a investigar. Quando abri a porta do quarto, o murmúrio parou abruptamente. A garrafa estava no mesmo lugar, mas o duende estava virado de frente para mim, com uma expressão de fúria no rosto. Tentei acalmar minha mente, convencendo-me de que era apenas uma coincidência. Mas na manhã seguinte, encontrei a garrafa quebrada no chão. O duende não estava mais lá. Minha tia Catarina apareceu na porta, com uma expressão de preocupação. "O que aconteceu aqui?" ela perguntou. Contei a ela sobre as mudanças que eu vinha notando. Além das fotos que tirei, falei sobre o som que ouvi na noite anterior e sobre a garrafa quebrada. Ela ouviu atentamente e, pela primeira vez, vi uma sombra de medo em seus olhos. "Ana, você precisa ir falar com Dona Lúcia, agora."
Sem perder tempo, corri até a loja da artesã. Ela me recebeu sem entender muito do porquê eu estava lá. "Sente-se", ela disse, apontando para uma cadeira. "O duende fugiu da garrafa", eu disse rapidamente. Ela suspirou, parecendo exausta. "Eu sabia que isso podia acontecer. Mas me arrisquei e vendi para você. Eu precisava daquele dinheiro, por isso vendi. Esse duende não é apenas um artesanato. Ele é uma entidade da natureza. Encontrá-lo foi um acidente. Ele estava aprisionado em uma velha caixa de madeira na floresta. Trouxe para a loja e coloquei na garrafa, achando que ia trazer prosperidade. Eu não deveria ter vendido a garrafa. Então ele está solto agora? O que faço?" Perguntei, sentindo um calafrio. Não há como contê-lo novamente. Esses seres não deveriam ser aprisionados. Ele está buscando vingança, não só contra você, mas também contra mim por tê-lo mantido preso. Ele deve ter voltado para a floresta e está reunindo outros duendes. Eles são seres poderosos e, quando maltratados, são vingativos. Voltei para a casa da minha tia com essas palavras na minha cabeça. O ambiente estava ainda mais tenso, como se o ar estivesse carregado. Pequenas travessuras começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Móveis mudavam de lugar e sons inexplicáveis pela casa. Uma noite, acordei com um barulho alto. Ao acender a luz, vi o duende, agora fora da garrafa, parado ao pé da cama. Ele parecia maior e mais ameaçador. Não era mais apenas uma figura de biscuit, ele parecia quase humano, com olhos cheios de ódio. Tentei falar com ele, mas ele desapareceu na escuridão. Minha tia e eu começamos a notar que não estávamos mais sozinhas. Outros duendes pareciam estar na casa, invisíveis, mas sempre presentes. Estavam aqui para punir e mostrar que não se pode brincar com forças que não entendemos. Os dias seguintes foram de puro terror. A cada momento algo estranho acontecia. As luzes piscavam, portas se abriam e fechavam sozinhas, e ruídos assustadores por toda a casa. Minha tia, normalmente tão cética, começou a acreditar que havia algo sobrenatural acontecendo. "Ana, precisamos sair daqui. Essa casa não é mais segura", ela disse uma noite, visivelmente abalada. Eu concordei, mas algo me impedia de partir. Decidi voltar à floresta onde tudo começou. Minha tia, relutante, insistiu para não ir, mas eu precisava e ela me acompanhou. Na escuridão da noite, fomos até a floresta. A lua cheia iluminava nosso caminho, mas o ambiente parecia sinistro. Cada sombra que surgia me assustava. Finalmente, chegamos a uma clareira onde encontrei vestígios de um antigo acampamento. De acordo com Dona Lúcia, foi ali que ela encontrou o duende aprisionado pela primeira vez. De repente, sentimos uma presença. Os duendes estavam ao nosso redor, invisíveis, mas claramente presentes. O duende que comprei apareceu diante de nós, e cheio de raiva. "Não queremos te fazer mal. Só queremos entender e corrigir o erro." O duende nos observou. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, ele começou a falar em uma língua estranha que eu não entendia. Mas, de alguma forma, eu compreendi o que ele queria pelos gestos. Ele não buscava vingança cega. Queria ser livre, assim como os outros de sua espécie. Pedi perdão, pedi liberdade para o duende e seus companheiros, e então tudo ficou quieto. Cada duende que estava ali foi se afastando e sumindo na escuridão. Quando voltamos para a casa da minha tia, o ambiente estava diferente. A tensão havia desaparecido e a sensação de ser observada também. Os duendes tinham ido embora, libertados de sua prisão e de sua raiva. A experiência me deixou com muitas perguntas. Quem realmente são esses seres? Por que escolheram revelar-se a mim? Nunca encontrei todas as respostas, mas nunca mais subestimaria as histórias e lendas de São Tomé das Letras. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério.
clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.